Oi, gente. Vamos esperar todo mundo entrar. Leandro Gruba foi o primeiro a entrar. Arthur Almeida, Gilmara Olivato, 87. Nossa Senhora, já entrou muita gente. Agora, Ana Furtado. Beijo pra você. Vamos esperar todo mundo entrar. Gente, como vocês estão? Eu tenho um amigo, Phil, que eu liguei pra ele. Deixa eu botar um filtrinho. Que eu liguei pra ele esses dias, falei pra ele assim, Phil, tá tudo bem? Ele falou, não tem mais como perguntar isso, né? Estamos trancafiados aí há 200 anos. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu resolvi fazer essa live hoje. Eu tenho uma pneumologista que eu amo, que mudou minha vida. E eu convenci ela a conversar com a gente aqui agora. É um bate-papo, tá? Para ela tirar dúvidas sobre esse momento que a gente está vivendo. E então eu vou puxar ela aqui agora. Doutora Paula Werneck. Deixa eu ver se ela já entrou. Paula, você tá por aí para poder chamar você? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos bater, vamos tirar dúvidas aqui com ela, porque nem todo mundo tem oportunidade de estar conversando com uma pneumologista. E eu até anotei umas perguntinhas aqui para poder fazer para ela, para eu não esquecer. E vocês também podem falar aí o que vocês quiserem. Hermínia Oficial. Hermídia Oficial. Eu sou Paula. Eu sou você, Paula, aqui na minha cidade. Por favor, me nota, isso vai mudar minha vida. Beijo pra você. Eu sou você, Paula, aqui na minha cidade. Não entendi, mas tudo bem. Hermídia Oficial. Beijo pra você. Deixa eu ver. Eba! Olha ela aqui. Tô te chamando. Gente. Deixa eu ver, ela tá entrando. Oi, amor! E aí, deixa eu botar um filtro aqui pra gente. Você tá com filtro aí? Não, vou botar um Eu? filtro aqui que eu não tenho condição da minha cara sem filtro. Você tá Não, eu lindo. tô com uma cara sem filtro. Ih, tá ruim a gravação, a ligação. Tá ruim? Tá me ouvindo bem? Boa Agora noite. tô. Boa noite, amor. Vocês Oi, estão meu ouvindo? querido. Te amo. Vocês estão ouvindo ela Eu direitinho? também. Responde aí, Tá gente, ouvindo se bem? vocês estão ouvindo ela. Hum. Eu Peraí que eu tô vou te... Paulo e Paula. Que dupla. Só faltava fazer aniversário no mesmo dia. Thales falando. Olha só, Paula. Ih, tá parando a coisa. Craquelado. Ah, o pessoal tá dizendo que a voz tá ruim. Será que eu chamo de novo? Vocês estão ouvindo direitinho? A Paula parou aqui pra mim. Agora tô. Mamãe já entrou, César. Vamos lá, Paula. Olha só, primeiro, obrigado por você ter topado conversar comigo, mas com a gente, com todo mundo que está te ouvindo aqui agora. A gente já está com quase 11 mil pessoas. E, e eu queria muito que você viesse aqui na rede social, através do meu Instagram, falar um pouquinho o que você está. Como que você está lidando com tudo isso? O que você está passando? Você que está na linha de frente, com vários pacientes, assim, o que é esse vírus? Como que chegou esse vírus? A gente queria escutar isso de você. Paula? Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo um pouquinho pausado. Tá me ouvindo bem? Não. Não? Peraí que eu vou trocar. Deixa eu... Espera aí que eu vou desligar e vou chamar de novo, então. Tá. Vocês estão me ouvindo direitinho? Que eu vou chamar a Paula de novo. Você está me ouvindo direitinho? Tá com delay, é. O vídeo a sua rede que tá. Acho que tá. A mamãe tá. Agora tá todo mundo me ouvindo, Paula. Acho que é aí. Vê se você aí tá. Vê se você aí tá.
Tá com a rede boa. Que eu vou chamar você de novo. Me fala aqui comigo de novo, Paula. Dá um oi aqui para mim, para eu poder te chamar. Paula. Deixa eu ver se ela me falou oi comigo de novo. O pessoal tá falando que é o seu, Paula. Paula, eu te entendo, a net está uma bosta. Ai, meu Deus, é muita gente. Deixa eu ver se ela tá falando oi pra mim de novo, gente, pra gente poder falar com ela, que eu tô assim, curiosidade bizarra pra saber tudo. Eu morro de vergonha de perturbar ela. Então aqui agora é o momento. Ih, fiquei bonito. Agora é o momento. Aí, oi, vou te chamar de novo, Paula. Vamos ver como é que vai ser. Porra, quando chama, sai o filtro da cara. Oi. E agora, melhorou? Agora melhorou. Que bom. Agora melhorou. Paula, olha só, eu não sei se você pegou. Desculpa, eu tô mexendo aqui, por isso que eu tô assim ruim. Eu não sei se você pegou o que eu falei, o que eu tava falando com você. É que eu disse Não. que eu te chamei aqui, pedi muito para você, porque eu mesmo, como paciente seu, fico te procurando às vezes, enchendo seu saco, porque a gente está vivendo esse período difícil mesmo, né? E a gente fica com várias dúvidas. E nem sempre todo mundo tem a oportunidade de ter contato com uma profissional como você. Então, primeiro, obrigado por você estar aqui hoje conversando com a gente. Já tem quase 13 mil pessoas aí ouvindo. E eu queria, assim, a minha primeira pergunta, aí você fica à vontade para dizer o que você acha fundamental dizer, mas, assim, como que você está lidando, assim, com esse momento que a gente está vivendo? Você que está na linha de frente com vários pacientes, assim, como é que é esse vírus? De onde ele veio? Como é que chegou esse vírus aqui? Essa é a minha primeira questão, assim, com você. Paulo, em primeiro lugar, quero te agradecer, porque é a minha primeira live. Então, se eu fizer alguma besteira, você me corrige. Imagina. E, na verdade, eu quero te parabenizar também, porque eu acho que você está trazendo um pouco de doçura, sabe, num momento tão ácido que a gente está vivendo. Você consegue divertir todo mundo. Quantas vezes eu te falei isso, né? Que você traz riso para um monte de gente que está doente, que não está. E a gente está vivendo realmente um momento muito difícil, né? Tá na linha de frente é muito difícil por todos, porque é uma doença nova, é uma doença que a gente sabe pouco, é uma doença onde o paciente tem que ficar isolado da família. Então, agente médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, a gente é o único elo dele com o mundo externo. Isso é uma coisa realmente muito dura, né? Assim, você imaginar que a pessoa está ali sofrendo e não pode dar a mão para a mãe, para o pai, para o filho, e é muito duro. Então, eu acho que assim, você ter realmente saído do seu lugar comum de comediante e ter aberto um espaço para a gente conversar sobre isso, tomara que traga muita leveza para todo mundo, porque a gente está precisando disso um pouquinho, né? Para todos nós. Obrigada, amor. Obrigada. Bom, esse vírus, né? A diferença é que a gente aqui, ocidental, brasileiros, etc., a gente não está acostumado com ele. Ele não faz parte do nosso painel de investigação dos vírus quando a gente está vendo um paciente com uma pneumonia viral, que não é incomum. E ele acabou de se disseminando numa forma totalmente absurda e fora do que qualquer pessoa poderia esperar, né? Quando ele foi identificado lá na China, a gente, ok, é mais um, porque já teve outros coronavírus lá. Tanto que ele se chama SARS-CoV-2, porque já teve um. E teve o MERS. Então, assim, e nunca nenhum deles chegou aqui ou nenhum outro lugar do mundo e causou esse estrago todo que está causando, né? Então, assim, tem alguma coisa especial nesse vírus que a gente ainda não entende muito bem, que causa uma transmissibilidade absurda, né? Uma contaminação absurda, né? São 3 milhões de casos já computados no mundo, né? Isso que a gente consegue dar o diagnóstico, fora os que a gente não deu o diagnóstico, né? Com mais de 200 mil mortes. Então, realmente é uma
momento histórico na medicina, na vida, no planeta Terra, né? É um momento muito difícil. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, e era a próxima pergunta que eu ia fazer também, que é o seguinte: como isso é uma coisa, como você comentou, uma coisa nova, que a gente não sabe, né, o que está acontecendo. Eu acho que todo mundo está descobrindo agora. Eu acho que a primeira pessoa que pegou o Covid foi para o hospital, a que tá entrando hoje já está sendo tratada diferente, né? Então, acho que a gente vai descobrindo, vocês, profissionais, né? Mas as pessoas estão perguntando muito aqui, assim, como se proteger do contágio, máscara, luva é importante? Como que usa a máscara? Como que usa a luva? Então, essa é uma próxima pergunta. Então, como o contágio acontece pessoa a pessoa. Eu vou falar algumas coisas mais leves aqui para a gente ficar mais leve, porque de pesado já chega que tudo que tem na televisão. Então, assim, o vírus não voa, tá? Ele passa do meu contato da minha mão com a sua mão, ou da sua mão que estava infectada pela sua secreção, que estava numa superfície, você foi lá e botou a mão. Então, assim, é necessário nós, humanos, como veículo para que esse vírus se dissemine, né? É assim que se pega. Então, a primeira questão é a gente ter a nossa etiqueta de higiene, né? Nesse momento é necessário lavar a mão todas as horas. No momento que você... Água e sabão é suficiente. Se você não puder lavar a mão, você vai usar o álcool gel. E tá ok também, né? Isso eu acho que é o ponto básico. Tem que lavar a mão toda hora. A questão da máscara, como vocês mesmos sabem, já foi uma coisa que mudou muito, né? No começo a gente não recomendava máscara nenhuma, porque a gente acreditou muito que isso ia essa disseminação ia se bloquear. E agora a gente recomenda a máscara, por quê? Para evitar a transmissão das gotículas entre uma pessoa e outra. Porque muitas pessoas são carreadores assintomáticos desse vírus. Então, a máscara é uma forma de proteção para a gente reduzir o contágio. Mas a verdade mesmo, assim, a forma maior da gente reduzir essa pandemia neste momento, né, é o isolamento social. Por quê? Aí eu ia falar sobre isso. Exatamente. Como que a gente combate um vírus? Na verdade, como a gente combate uma infecção? A gente combate ela ou com vacina ou com remédio. E nesse vírus, a gente, infelizmente, não tem remédio nenhum. E eu vou falar isso depois mais, se vocês tiverem tempo e interesse. E a gente também não tem vacina. Assim, existem vários lugares no mundo estudando vacina. Se Deus quiser, a gente vai tê-la em algum momento. Mas isso não vai ser para agora. Vai demorar aí pelo menos 1 ano e meio, talvez 2 anos ou mais para essa vacina chegar. Então, quando a gente não tem nem remédio, nem vacina, o que a gente tem que fazer é impedir que o contato entre pessoas aconteça e a disseminação do vírus aconteça. Então, assim, por isso que o isolamento social, apesar de ser difícil para todo mundo, né, ser uma carga absurda, emocional, financeira, em todos os aspectos, ele é a única ferramenta que a gente tem no momento para frear a disseminação desse vírus. Então, Eu desativei os comentários aqui, só para poder... O pessoal está pedindo para desativar os comentários para poder olhar seu rosto. E você tá gata, então vamos tá linda, a gente desativa os comentários. Vai lá. E em relação à luva, eu gostaria muito de falar sobre isso. Pelo seguinte, tem até um vídeo rolando na internet, que é um vídeo norueguês, do enfermeiro com uma luva, porque ele bota a luva e não lava a mão. E aí a câmera mostra ele disseminando aquela ali, a bactéria, em todos os pacientes que ele está contaminando. Porque assim, usar a luva, obviamente, é uma maneira de uma barreira de contato. Nós médicos, quando vamos examinar um paciente com Covid, a gente bota 2 luvas. Quando a gente vai entubar um paciente com Covid, a gente bota 2 luvas. Então é uma barreira, sim, isso é fato. Só que no dia a dia, eu não sei se assim todo mundo está habituado a usar uma luva. Então, assim, a luva, se você não lavar a mão, ela não vai te proteger. Porque você bota a mão com a luva numa coisa, e se você bota no nariz, você pegou. Pegou, exatamente. Então, assim, eu tenho saído, obviamente, porque eu estou trabalhando, eu estou vendo pacientes em diversos hospitais diferentes, eu sou supervisora de um CTI, então eu saio para trabalhar todos os dias e eu, então, fui incumbida de fazer as compras na minha casa. E eu vou no supermercado e eu me assusto, porque as pessoas estão de luva, estão de máscara e botam a luva
a mão com a luva embaixo da máscara. Não adianta nada. Não adianta nada, gente, claro. Exatamente. A máscara, então, você tem que fazer a correta higienização das suas mãos, seja com água e sabão, que eu acho que é o melhor, o mais barato, etc. E colocar a sua máscara. E quando você for tirar, você tem que higienizar de novo a sua mão, porque você vai mexer no seu rosto. Então, as suas mãos têm que estar limpas. A via de entrada desse vírus é respiratória, pelo nariz e pela boca. Ele não entra por nenhum outro lugar. Então, assim, esse local tem que ser protegido de qualquer contágio. Se a gente lavar a mão, se a gente mantiver o distanciamento social, se a gente, quando for sair à rua por motivos realmente necessários, usando a máscara, a gente vai conseguir frear a disseminação desse vírus, né? Isso eu acho que principalmente quem trabalha na rua, né? A pessoa que trabalha na padaria, a pessoa que trabalha na farmácia. Isso aí, exatamente. Essas pessoas têm que se proteger o dobro. Que são pessoas essenciais pra gente. Que estão encontrando com todo mundo o tempo todo. Isso aí, exatamente isso. Exatamente isso. Agora, exatamente. Paula, deixa eu te perguntar. Eu fico super curioso também com essa história do teste. Porque, assim, vou falar da minha maneira, assim, meio leigo, tá? Tem gente que fala assim, eu vou fazer o teste para ver se eu já tive o vírus, mas eu já tive contato, mas fiquei assintomático. Ou para saber se eu tive, mas estou imune. Aí essa coisa, estar imune, isso existe ou não foi comprovado ainda? Até que ponto eu devo fazer? O que tem que acontecer comigo para eu falar, bom, vamos lá e vamos fazer o teste agora? Qual é esse momento, entendeu? Eu acho que falar sobre isso é de extrema importância. Que é o seguinte, testar para saber se a pessoa está com vírus, o ideal, o mundo maravilhoso, seria que se a gente tivesse kit para testar todo mundo. Sim, como nos outros que até alguns países estão fazendo. Singapura fez isso, Coreia do Sul. Então, assim, o ideal seria a gente fazer isso. Ou a gente conseguir testar, assim, eu tive Covid, eu vou testar todos os meus contactantes. Que estão em volta de mim. Exatamente. Esse teste para ver o vírus se chama PCR em tempo real, que é uma transcriptase reversa. Desculpe o termo técnico aqui, mas assim, esse é o capaz de detectar o vírus. No Brasil, é a única coisa que a gente tem disponível para detectar o vírus. Essa é a única maneira da gente fazer o diagnóstico da doença ou do carreador sintomático. Então, assim, essa é a maneira. Mas esse teste é um teste caro e que, infelizmente, é importado. E a gente não tem esse insumo aqui no Brasil disponível amplamente para usar, sim, sem pensar no amanhã. Então, atualmente, a gente recomenda o uso desse teste para pacientes que estão sintomáticos, graves ou que têm potencial de gravidade para fazer o diagnóstico e para os profissionais de saúde para que eles não sejam carreadores assintomáticos para disseminar a doença para outros pacientes, né? O ideal é que a gente pudesse fazer em todo mundo, mas a gente não tem para isso. Então, a gente vai reservar esses testes para os pacientes que estão sintomáticos e, mais ainda, para os sintomáticos graves ou com fatores de risco para a gravidade, que a gente também pode falar um pouco mais sobre isso. Agora, em relação à sorologia, que foi o que você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar o seguinte, por exemplo, você falou essa coisa do teste, por exemplo, você só recomenda a pessoa fazer teste que o ideal, né, o mundo perfeito seria você teve coronavírus, você ter o teste para botar em todo mundo que tem contato com você diário. Agora, uma pergunta embutida dentro disso que eu já queria falar para não esquecer. Eu tô em casa, tô eu e Thales e Gael Romeu. Uhum. Se eu pego o coronavírus, o que eu faço? Nós 4 fazemos. Eu me isolo num lugar e não posso ficar na mesma casa? Não, entendeu? Você pode ficar... Então, existe uma regra de isolamento social domiciliar. Isso que eu queria saber. Exatamente. Assim, nem todo mundo tem a possibilidade de sair da sua casa para um hotel ou ir para outra casa. Então, assim, se você tem coronavírus, você foi diagnosticado e os seus familiares não foram, o que não é incomum de acontecer, você tem uma regra de isolamento domiciliar. Você pode ficar isolado dentro de um quarto na sua casa, e aí as pessoas vão levar a comida para você lá e você vai comer. E se você, por um acaso, não puder, né,
ter isso, né, de alguém levar a comida para você, você pode ir até a cozinha para se alimentar ou até o banheiro, se for um banheiro de uso comum, tomando cuidado de fazer a limpeza dessas Onde você superfícies, está tocando. onde você tocou, com água sanitária. Não precisa mais nada além do que isso. A água sanitária é suficiente para manter aquela superfície limpa para que a outra pessoa da sua casa, o seu cônjuge, seus filhos, sua mãe mais velha e tal, possam usar isso sem ter um risco de contaminação, né? Então, isso realmente é uma coisa que tem que ficar na cabeça. Se você puder se isolar, ótimo. Mas se não puder, você pode se isolar em casa, né? Esse período de isolamento é em torno de 14 dias, né? E você tenha 14 dias isolado e tenha pelo menos 3 dias sem sintomas, né? E aí você vai poder voltar a conviver com as pessoas normalmente, né? Esse é o tempo mais ou menos que dura o vírus? É 15 dias, 14? O tempo de incubação dele, quando você pega, geralmente é em torno de 5, 7 dias, né? Mas, assim, depois que você pega a doença, a gente mede mais ou menos 14 a 21 dias para você não transmitir mais essa doença. Isso até é uma questão complexa, porque assim, esse exame do suave do nariz, que a gente detecta o RNA do vírus, né? Ele pode ficar positivo muito tempo. Tem relatos na China de positividade até 37 dias depois da contaminação. Mas detectar o RNA não significa que aquele vírus está viável, que ele é infectante ainda. E a gente aqui no Brasil, a gente não tem disponível ainda a carga a carga do vírus ali, a capacidade daquele vírus realmente estar vivo e infectante. Então, acho que o importante é a gente contar mais ou menos mesmo os 14 a 21 dias e principalmente a ausência de sintomas, né? Para voltar ao convívio sem risco de contaminação. E você estava falando antes de sorologia. Então, a sorologia, eu acho que é um assunto muito interessante. Inclusive, ontem, a SOPTERG, que é a Sociedade de Pneumologia do Rio de Janeiro, fez um webinar com o Chebabo, que é um infectologista do Fundão, top de linha, e ele falou com muita propriedade sobre a sorologia, porque aqui acontece. Vamos falar do sarampo. Se você tem sarampo, na hora que você está com sarampo agudamente, o anticorpo chamado IgM vai subir. Você está agudamente enfermo, você está com aquela doença naquela hora. Quando você começa o processo de cura daquela doença, um outro anticorpo chamado IgM, ele vai subir e ele vai te conferir imunidade suficiente para você não ter sarampo mais na vida. A outra maneira é você se vacinar, que é o que acontece atualmente com nossos filhos, graças a Deus, né? No coronavírus, a gente ainda não sabe qual é a afinidade desses anticorpos, tanto o IgM, que seria da doença aguda, quanto do IgG, para o vírus em si. A gente não sabe se de fato é uma coisa chave e fechadura, entendeu? Porque é isso que precisa ser. O anticorpo tem que ser igual uma chave, entrar na fechadura do vírus, virar ali e desligar ele. Mas a gente não tem essa informação ainda. Então, a gente tem tido casos de pessoas com o RT-PCR, que é aquele swab, né, para detectar a carga genética do vírus no nariz positiva, e com IgM e IgG negativos. E a gente também tem pessoas positivas com IgG positivo. Então, a gente ainda não sabe aonde a gente está isso. Então, para o diagnóstico da doença, que é o que a gente precisa agora, a sorologia não vai ajudar muito a gente. A sorologia vai ajudar muito a gente, num futuro próximo, epidemiologicamente falando, para os nossos sanitaristas, nossos epidemiologistas, infectologistas, etc., conseguirem demonstrar a penetrância desse vírus na nossa sociedade, quantas pessoas tiveram contato, porque às vezes você só teve contato, e aí você fez um anticorpo, né? E a gente não sabe se esse anticorpo confere imunidade, né? A gente não sabe. Um exemplo bom para falar sobre isso, se confere imunidade, eu vou falar da gripe. A gripe normal. Se você tem uma gripe comum, normal, você vai produzir anticorpo. Você teve um vírus, que é um sujeito estranho no seu corpo, vai fazer você produzir anticorpo, certo? Só que esse anticorpo que a gripe produz ali agudamente,
ela não te protege de outra gripe. Por isso que a gente toma vacina da gripe todo ano. Sim. Vamos falar do H1N1. O H1N1 é a gripe suína. Sim. Pandemia de 2009. Foi uma catástrofe também. Pulmão branco, pessoal no CTI. Foi um horror, né? Eu acho que a OMS relatou 1,5 milhão de casos, mas o CDC fez um levantamento mais fidedigno com 3 milhões de casos, uma mortalidade altíssima. Foi uma catástrofe. Então, o H1N1, você pegava o H1N1 e você não ficava imune a ele. Você tem que. A vacina que a gente toma na gripe no posto atualmente, ela contempla o H1N1, para a gente não ter ele. E a diferença, acho que muito grande da pandemia do H1N1 para a pandemia que a gente está vivendo agora no coronavírus, foi exatamente a vacina. Porque como o H1N1 é um vírus influenza, eles tiveram mais facilidade para fazer a vacina para ele mais rápido do que eles estão tendo agora com o coronavírus, que não tem vacina nenhuma. Então, a pandemia começou, sei lá, janeiro de 2009, quando foi julho, agosto, já tinha vacina. Então, a pandemia foi meio freada pela vacina, que é uma realidade que a gente não tem, pelo menos por enquanto, no coronavírus, né? Então, essa questão dos testes sorológicos no coronavírus, não é que eles são invalidados. Eles têm o seu papel, mas não para o diagnóstico da doença aguda e muito menos para te tornar o incrível Hulk, entendeu? Se você tem IgG, sim, não tem mais, entendeu? A gente tem que ainda ficar com medo dessa doença, mas não o medo de causar pânico. Eu não quero que vocês fiquem com pânico. O medo que eu digo assim é de usar essa arma que a gente tem do distanciamento social, da lavagem das mãos, do uso das máscaras, para a gente não pegar agora, entendeu? Para a gente diminuir a quantidade de gente que pegou. Esse negócio que você está falando do distanciamento social e da gente tomar cuidado e você não quer criar pânico na gente e tudo mais, mas eu acho o medo, ele está sendo um pouco fundamental nesse momento agora, porque as pessoas que têm medo, elas estão tentando ficar em casa. Quem pode? Tem gente que precisa trabalhar, precisa fazer, enfim. Aí a gente entra no outro assunto. Mas quem pode fica em casa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o tratamento, qual é o sintoma que a gente sente quando a gente pega o coronavírus? E qual é o tratamento? Então, o sintoma é de uma gripe igualzinho qualquer outra. Dor de garganta, febre alta, dor no corpo, mal-estar, pode ter uma tosse seca, né? E é igualzinho de uma gripe. O que eu gostaria de deixar de mensagem para todas essas pessoas que estão assistindo a gente? A diferença da evolução dessa doença, né, que a gente não conhece, que a gente nunca teve contato, que a gente não tem sequer um anticorpozinho, é que ela pode ter a possibilidade, em 20% dos casos, de causar uma injúria pulmonar muito importante, com uma baixa de uma oxigenação muito importante. Esse sintoma, ele aparece... Paula, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu me perdi no que eu ia perguntar, e eu fui para essa próxima pergunta, mas o que eu ia falar é o seguinte, que o medo que as pessoas estão tendo de sair na rua, o medo, eu queria só retomar isso que eu falei, que eu me perdi completamente e pulei para a próxima pergunta. É que eu acho importante porque eu acho que uma galera vai pegar o coronavírus, não tem jeito. Eu queria só que você tocasse nesse assunto que eu acho importante também. A questão é todo mundo pegar junto. Isso aí, é isso aí. Era isso que eu queria falar, só porque eu comecei a falar essa coisa do medo e me perdi completamente. Mas eu vou falar sobre isso. Então, assim... Tá, então continua no raciocínio depois. 80% das pessoas, ou seja, a maior parte dos casos, vai ter uma gripe que vai passar, na maior parte das vezes, despercebida. O máximo que a pessoa vai sentir, talvez, é um mal-estar maior, uma fadiga maior, vai ter que ficar um pouco mais de tempo em casa. Agora, 20% dessas pessoas vai ter um comprometimento pulmonar com deficiência de oxigenação e vai precisar ir para o hospital. Esse sintoma, ele aparece mais ou menos entre o 5º e 10º dia do início da doença. Então, é importante que as pessoas, apesar da gente ter essa campanha, fica em casa, não vai para o hospital, não lota emergência e tal, mas é importante que a pessoa que está com sintoma de gripe
e está vendo que não está melhorando, que não está se sentindo bem, que procure o hospital sim, para ser avaliada. E que seja liberada depois se estiver tudo bem. Mas que se não estiver tudo bem, ela vai poder ser tratada. Porque você acha que chega num lugar que já é difícil a volta. Exatamente, porque nós temos visto muitas pessoas, até médicos, ficando em casa, postergando a ida para o hospital e chegando no hospital numa situação muito ruim. Então, a gente, assim, eu acho que as pessoas não têm que pensar, isso é psicológico, eu tô maluca, eu tô isso. Não, é uma sensação sua. E sensação de falta de ar é difícil de medir. Então, se você tiver um médico, como você tem, Paulo, para me ligar e falar, Paulo, eu tô assim, eu vou conversar com você, te fazer um monte de perguntas e tal, ótimo. Mas se não tem isso, vá a uma emergência perto da sua casa e se consulte, porque você não está errado. Eu acho que as pessoas têm que tirar essa culpa de dentro delas. E levando um gancho nisso, a gente está com uma pandemia de coronavírus, mas as outras doenças continuam igual. As pessoas continuam tendo infarto, embolia pulmonar, apendicite, diverticulite, cólica nefrética. E essas doenças precisam de atendimento emergencial. E a gente está vendo que essas pessoas não estão indo para o hospital. Isso é ruim. Com medo de pegar o corona. Mas não tem que ter isso. Os hospitais estão bem preparados, os médicos estão dispostos a cuidar das pessoas, a bypassar esse inferno que a gente está vivendo. E é importante que, se você está com uma dor no peito, você tem que ir no hospital ver se você não está infartando, entendeu? É Sim. Óbvio que, assim, se você tem um sintoma leve, né, você está gripado, etc., resfriado, teve 37,5 de febre, você vai ficar em casa, você não vai para emergência. Mas a pessoa que está se sentindo mal, ela tem que ir ao hospital, né? Então, assim, voltando lá ao que a gente estava falando, o negócio do medo. Então, esses 20% vão precisar internar. Então, por que esse negócio que você falou do medo é importante? Se todo mundo ficar doente agora, ao mesmo tempo, pensa bem, nós somos 200 milhões de habitantes. Se 20% ficar doente ao mesmo tempo, não tem hospital para todo mundo. Então, o que a gente precisa entender agora, por que o isolamento é essencial? Para a gente poder tratar todo mundo na hora que cada um fica doente. Assim, então, se a gente conseguir achatar a curva e fazer essa doença espalhar mais devagarzinho, a gente vai conseguir salvar todo mundo. Porque a gente consegue isso. Né? A gente está tendo momentos muito emocionantes no hospital, nos nossos pacientes indo embora. Né? E o que eu gostaria de falar também em relação ao medo é o seguinte. Todo mundo fica falando muito de fator de risco. Não sei se você ia falar alguma coisa sobre isso, Paulo, se eu estou te atropelando. Eu ia, inclusive, fazer uma pergunta do Erson Capri, que eu falei para ele que eu ia entrar na live com você. Eu estava com ele no telefone. E ele falou o seguinte, ele tem 67 anos, então ele já entra um pouco no grupo de risco. Uhum. Além disso, ele também teve câncer no pulmão há 20 anos atrás e ele tem meio pulmão. Então como é que é a situação? Assim? Então, vamos falar sobre isso. Porque, assim, fator de risco. Eu vou dar o exemplo da hepatite C, que todo mundo sabe que a hepatite C, agora não mais, porque a gente testa todo mundo. Mas antigamente ninguém conhecia hepatite C, e aí a pessoa, coitada, estava lá no parto, sangrou muito, uma transfusão de sangue, né, no parto, pegou hepatite C. Então, ela transfundiu, ela estava sob risco naquela transfusão de pegar uma doença. Né? Ela sabia aquilo. Pegar coronavírus, qualquer um pode pegar. Qualquer um. Novo, velho, preto, branco, alto, baixo, gordo, magro, qualquer um pode pegar. O problema do coronavírus é que em algumas pessoas, graças a Deus poucas, ele vai fazer um desastre no pulmão. E a gente não sabe em quem vai ser. Atualmente, neste momento, eu tenho um médico magro, sem comorbidades, entubado por coronavírus. Porque a pessoa acha, a pessoa que tem menos saúde é mais gordinha, ou não sou. Esse negócio também de ser mais gordinho, ter menos saúde, isso é outra questão também que nem. E eu já tive várias pessoas com 70 anos, 80 anos, internadas com oxigênio, que não foram pro tubo, saíram e foram embora com o pulmão preto, bonitinho. Preto é bom, tá, gente?
Então, assim, é importante, eu acho que todo mundo saber, porque, por que não faz isolamento só dos velhos? Porque qualquer um pode pegar. Qualquer um pode Inclusive, pegar. no Brasil, a gente está tendo muito jovem com coronavírus, muito jovem com coronavírus. Na Itália também teve, né? Mas muito jovem com coronavírus. Então, qualquer um pode pegar e a gente ainda não sabe quem é que vai desenvolver a doença grave. Agora, o que a gente sabe é que, assim, se você pegar o coronavírus e você é obeso, como a obesidade ela já imputa no seu pulmão uma sobrecarga a mais, tanto mecânica por causa da própria gordura, como inflamatória, porque a gordura libera mediadores inflamatórios que inflamam o pulmão, você vai ter um curso da doença muito mais trabalhoso para o médico, com muito mais chance de complicar, de ficar com oxigenação mais baixa. Então, assim, se você tem hipertensão, você tem problema no coração, e você pegar o coronavírus, você vai ter uma chance maior. O idoso, por si só, a idade é um fator de mau prognóstico para paciente que interna no CTI. Só na faixa etária. Porque ele tem ali uma memória de vida, de desgaste de múltiplos órgãos e sistemas que não vão conseguir aguentar aquele insulto de qualquer internação que ele tenha, por infecção urinária, por queda, por uma cirurgia. Isso está demonstrado em inúmeros trabalhos na literatura médica. Agora, se você pega um idoso fit, aquele idoso criado novo Maltine, ele vai performar melhor do que um jovem obeso. Entendeu? Lógico, então, porque assim, a pessoa pode ser obesa e ter saúde, e a pessoa pode ser mais magrinha e ter menos saúde. E também tem a coisa da imunidade também, tem... Exatamente, tem coisas envolvidas nesse vírus que a gente não sabe ainda, entendeu? Por que aquela pessoa que é jovem e sem nenhum fator grave, nada grave, teve uma doença grave, né? Então, por isso que é importante que todos nós, individualmente, tenhamos o compromisso... Olha o botão aqui, sem querer, desculpa. Tenhamos o compromisso de não propagar esse vírus. Eu, por exemplo, tenho um pacto com corona. Só vou pegar em 2025. Que já vai ter vacina. Ai, gente, dá muito medo de pegar esse corona. Às vezes fico pensando, eu vejo alguém... Claro que eu tô falando do lugar do privilegiado, de poder estar em casa e poder não estar trabalhando. Eu sei que isso não é a realidade de todo mundo, e não é mesmo, né? Principalmente no Brasil, que é um país meio totalmente desigual e tal. Mas, enfim, eu tenho muito medo. Às vezes eu fico, será que eu vou lá no supermercado com o Thales e pelo menos olha a rua? Eu morro de medo de pegar. Agora, quem está precisando ir, nem todo mundo consegue pedir. Isso, né, Paula? É máscara. Isso aí, máscara, lavar as mãos, não encostar em muita coisa. Eu, quando tenho que pegar uma coisa na portaria, eu desço, eu já não encosto no elevador. Tem uma coisa assim, se a pessoa espirrar no elevador, fechar o elevador e você pegar no andar seguinte, você pega? Então, isso aí é um problema sério. Porque esse vírus... Não dá para garantir, né? Não, se a gente... Ele tem uma capacidade enorme de aerosolização, que é ficar em dispersão no ar, né? E essa meia-vida do aerossol, por isso que os médicos todos usam aquela máscara N95, PFF2, que todo mundo está vendo aí, porque aquela máscara é anti-aerossol. Então, de fato, assim, se você está num ambiente fechado, mas fechado de verdade, e que alguém tossiu, ou alguém, né, espirrou e tal, mas tem que tossir, dar aquela tossidona de verdade, você pode ter aerossol ali e isso pode ser um fator contaminante, né? Mas que nem uma gripe normal, né? A pessoa está do seu lado, espirra, você pode pôr não. A influenza é menos do que o corona, entendeu? Mas, assim, nessa transmissibilidade... O corona é mais rápido. Mas eu não acho que isso deve ser uma questão para o leigo. Eu acho que, assim, para a gente, pro público geral, na rua, quando a gente vai no supermercado, o que a gente tem... E aí, ir no supermercado só se precisar mesmo, né, não para passear, por mais difícil que seja ficar em casa, a gente deveria isso. Álcool gel, lavar as mãos, botar a máscara, não botar a mão no rosto, né? E só ir se for só sair de casa se for necessário. Não sair para correr, não sair para caminhar na lagoa, para ir à praia. Mas está vazio. Sim, está vazio porque as pessoas estão respeitando. Então vamos respeitar também para a gente fazer isso funcionar.
Porque se a gente fizer isso E essa funcionar, coisa da vai pessoa que melhorar. tá em quarentena e quer visitar a pessoa que está em quarentena? Não, não pode visitar ninguém. Não pode. Não é para visitar ninguém. Isso, inclusive, é uma dificuldade, por exemplo, que casais separados que têm guarda compartilhada. É uma questão, porque assim, a criança vai ter que transitar de uma casa para outra. E nesse trânsito todo tem carro, Uber, seja o que for, elevador, portaria, tudo mais, que são locais públicos, que podem ter contaminação. Mas Sim. assim, o que não tem jeito, não tem jeito. Né? Vamos tentar lidar com o que a gente pode lidar que tem jeito. Né? Voltando naquele negócio, a gente não tem vacina e a gente não tem tratamento. Né? Você perguntou de tratamento. A gente não tem nenhuma droga nem para profilaxia e nem para o tratamento. Agora, recentemente, todo mundo deve ter visto na televisão que foi liberado pelo FDA um antiviral, o Remdesivir, que é uma droga alemã, que melhora o tempo de permanência e tal, mas não consegue ter impacto ainda em mortalidade, porque o estudo que foi feito foi muito pequeno. Então, assim, a gente está usando isso no desespero para pacientes muito graves no CTI. Né? Então, não é uma medicação para a gente usar para prevenir aqui. Então, a gente não tem remédio para esse vírus. O remédio para esse vírus, né, dos casos que vão para o hospital, que ficam graves, né, dos 5% que vão lá para o CTI, que tem que ser entubados, é o bom cuidado da terapia intensiva. Né? É o bom intensivista, cuidadoso, que vai impedir que ele tenha pneumonia associada à ventilação mecânica, que ele tenha trombose, que ele tenha complicações outras dentro do CTI que possam comprometer a sobrevida dele e permita ele se recuperar sem complicações e sair do CTI. Então, o bom cuidado de terapia intensiva que, na verdade, é a chave mestra para a gente ter o paciente de volta para sua família, recuperado dessa doença. Sim. Deixa eu ver, gente, se eu fiz mais anotações aqui. Bom, você também pode falar o que você considerar importante, né, Paula? Como Tem evolui pergunta a aí? Não, doença, bota as uma perguntas pergunta... aí para a gente ver se tem alguma pergunta boa. Eu já fiz todas. O que é esse vírus? Como é que ele chegou? Vamos ver se eu passei por alguma... Como se proteger? Você falou, contágio, luvas. Se alguém pegar em casa, como é que faz? O sacrifício, né, do isolamento, como a gente comentou também. Quem deve fazer o teste, quem não deve, o diagnóstico e tal. A sorologia. Qual é o tratamento para isso? Você falou também, o tratamento. Não tem tratamento. Como evolui? Eu anotei aqui, nem sei porquê, mas... Então, a evolução é o seguinte. Vamos falar... Dos 80% que tem casos leves, a pessoa vai demorar um pouco para ficar no normal. Ela realmente dá um cansaço, não fica no seu normal, demora ali em torno de 21 a 28 dias para a pessoa se sentir 100% recuperada, quando você tem um caso leve. Naqueles que internaram, os que ficaram só com hipoxemia, precisaram de catéter de oxigênio, em torno de 7 a 10 dias eles vão estar recuperados para ir embora. Nos pacientes que foram intubados, aí a gente tem um desafio maior, porque muitos deles vão precisar de muito tempo de internação, o que é outro problema para a gente pensar de novo no isolamento. Porque como aquele paciente vai ocupar aquele leito de CTI durante muito tempo para se recuperar, ele vai se recuperar, mas ele vai precisar de 28 dias ou mais para se recuperar, aquele leito vai ficar estagnado para ele. Então não vai ter leito para o outro que vai ficar doente. Sim. Então esse outro não tem que ficar doente agora, entendeu? Aí vem a importância do isolamento, assim, é por isso que eu acho... Eu sei que é duro, gente, para mim está sendo duro também, mas por que é importante? Para a gente dar tempo da gente resolver esse que internou lá, ele ir embora, liberar o leito para o outro poder entrar, entendeu?